Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar da personagem Andaluzia, a bruxa sem rosto, da saga Trilogia Tormenta, que está aqui. Ela apareceu no Inimigo do Mundo, esse livro que está aqui, né? Não dá pra ver direito, ali em cima. Acho que a minha fonte de pesquisa principal foi o guia da trilogia do Leonel Caldela, que é um livro sobre enciclopédia da trilogia, é um livro sobre bastidores e também um livro de RPG, tudo isso junto num só. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu já tinha considerado concluído, né, o trabalho de falar de cada um dos protagonistas do Inimigo do Mundo. Já tinha gravado tudo já, mas enquanto eu lançava o conteúdo, rolou um pedido nos comentários para que falasse dessa personagem, dessa vilã em específico, e eu não pude deixar de atender, né, a esse pedido. Porque eu também adoro a Andaluzia, tá? E eu também adoro esse diálogo que eu tenho aqui com vocês, com todo mundo que comenta aqui. Eu sempre respondo os comentários, posso demorar um pouquinho para responder, eu sempre respondo. E toda sugestão eu me esforço ao máximo para acolher, para acatar, sabe? Então, obrigado por todo mundo que comenta, obrigado por todas as sugestões, tá? Tô aqui mais uma vez trazendo conteúdo também que vocês pedem também. E a Andaluzia, assim, ela sempre me fascinou. Ela é muito breve no Inimigo do Mundo, mas ela acaba tendo uma repercussão muito interessante, não só para a trilogia, mas todo o universo de Tormenta, quando a gente para olhar para ela com mais atenção. E, inclusive, eu já me inspirei nela para escrever um conto já. De vez em quando eu penso assim, eu busco inspiração para escrever. Então eu olho para minha estante de livro e eu penso, ok, no que eu posso me inspirar? Eu gosto disso, eu gosto de... vou me inspirar agora em um filme que eu vi quando eu era garoto, vou me inspirar agora em um livro que eu li, um jogo que eu joguei, gosto disso. E eu olhei para o Inimigo do Mundo e pensei, ok, como que eu posso me inspirar, né? O que eu mais gostei nesse livro daqui, e eu posso pegar para mim, né, e criar algo novo em cima disso. E eu falei, ok, Andaluzia é um dos elementos que eu mais gostei. Acho que ela, assim, é a parte que eu mais gosto do Inimigo do Mundo, é ela, essa personagem. E eu criei um conto, no caso, com 4 bruxas. Então foi a minha forma de apresentar as bruxas da Era do Abismo, né, da minha saga. E dessas 4 bruxas, uma delas foi bem inspirada na Andaluzia, não foi idêntica, porque o contexto é outro, né? Não tem Tormenta na Era do Abismo, né? Mas enfim, foi bem interessante esse exercício, né, de encarar a personagem que eu admiro e criar algo novo em cima disso, criar algo novo a partir daí. Então, e é por isso também que eu faço esses vídeos todos, que eu acredito que quando a gente para e analisa um personagem de qualquer livro e compreende como ele foi criado, como ele foi apresentado, dá esse olhar mais aprofundado em um personagem, a gente consegue também criar coisas mais interessantes dentro da nossa saga. Então, por isso que eu tenho essa série de vídeos aqui no canal. Então, hoje eu vou falar da aparência, do comportamento, do diferencial, da motivação e do histórico, na nossa ordem, da Andaluzia. Começando, a aparência dela é uma bruxa sem rosto, né? Bem simples, né? É o título dela, e isso que é interessante. O Caldela, que é uma personagem que o título dela, eu particularmente, eu primeiro decorei Bruxa Sem Rosto, depois decorei Andaluzia. Mas a Bruxa Sem Rosto já diz tudo que você tem que saber dela, né? O título dela, o Caldela usa isso às vezes, né? O Crânio Negro. O Crânio Negro foi ele que criou. Mas nem funciona assim, sabe? Você ter um personagem que o título dele já define quem ele é, já dá a ideia, isso ajuda a ideia ficar mais nítida e mais também enraizada na mente do leitor. Então é interessante isso, dá um nome, tipo Chapeuzinho Vermelho, sabe? Então esse tipo de nome já cria uma imagética muito poderosa na nossa mente. Então a Andaluzia, ela é uma figura, parece de uma idosa, né, que veste farrapos, tem cabelos grisalhos, desgrenhados, e o rosto dela é liso, não tem nariz, não tem boca, não tem olho, né, e ela fala mesmo assim, ela se comunica mesmo assim, de maneira sobrenatural, tá? Então, essa aqui é a imagem dela, ela demora para aparecer até na história, até o capítulo em que ela surge,
ela não surge de cara, né? Então a chegada dela na história é bem marcante e a aparência dela também consegue assim, se destaca dentro da tormenta do universo, dentro de Arton, dentro do livro. Isso é interessante também, porque de tudo que o grupo já enfrentou outras pessoas, já enfrentou tipo goblinoides, já enfrentou alguns monstros até, mas de tudo que o grupo enfrentou, só a Andaluzia tinha essa aparência. Isso é uma coisa interessante também. Pensa também que é um personagem que tem a aparência que é singular dentro da sua saga. Que só esse personagem é desse jeito. Né? Mas usa realmente com um destaque. Fica bem interessante isso. Então já fica aqui uma dica já descrita logo de cara. Né? Não necessariamente uma bruxa sem rosto, né? Alguém sem rosto, mas pensa no elemento. Né? Eu lembrei agora, assim, pensando, né? Eu lembro, por exemplo, no Dragon Ball tem Tenshinhan que tem o olho no meio da testa. Só ele tem aquele olho no meio da testa, mas isso marca ele de forma bem nítida, por exemplo. Tá? Então, pensa nisso. Pensa em personagens que tenham um personagem especial que tenha um atributo físico que só ele tem na sua saga toda. Tá? E usa isso de forma interessante. Isso dá muito poder a um personagem. Acho que por isso também que de todo o primeiro livro, ela, né, foi a parte que eu sempre gostei logo de cara. E isso é porque ela ficou na minha mente logo de cara. Isso tudo ajudou, né, ela a ficar na minha mente. O comportamento da Andaluzia, ela é insana, cruel, e ela fala através de charadas. Então, obviamente, ela é maluca, tá? As ações dela não fazem sentido, as ações dela são inconstantes. Eu não quero dar spoiler, né, sobre a cena que ela aparece, não quero dar spoiler do livro. Mas enquanto ao longo dos momentos em que o elenco lida com ela, ela varia muito. Não só o humor dela varia, o comportamento dela varia muito, tá? Então, ela é inconstante, ela é insana. Acho que a insanidade dela se manifesta principalmente pela inconstância dela. E ela é cruel, tipo, a cena mais pesada, eu acredito, a cena mais pesada do livro é com ela, tá? Então, esse é outro ponto, né? Quando você quer que o personagem se destaque também, bota ele pra fazer algo que os outros não fizeram. Né? Se for um vilão, bota pra fazer uma maldade, bota pra fazer uma coisa que mais ninguém faz. Porque a gente tem visto muitos antagonistas que são repetitivos, sabe? O que eles fazem, assim, é muito óbvio, né? Às vezes a motivação é repetida também, sabe? Então, mas bota alguém pra fazer algo que os outros não fizeram, tá? Atravessar uma linha que outros não cruzaram. Isso também ajuda muito a destacar um personagem. Acho que também por isso que me lembro dela com tanta nitidez, eu sempre lembrei ela também. E o modo dela de falar, ela fala através de charadas. Ela tem uma linguagem que você não entende, mas você percebe que tem algum padrão ali. Então o Caldela criou um padrão próprio, que ele explica esse padrão com um pouquinho mais de detalhes nesse livro aqui. Eu já tinha sacado mais ou menos o que ela falava, mas eu também não tentava decifrar o que ela dizia, porque eu gosto de seguir esse fluxo de leitura, né, de embarcar na história. Né, e a história, ela é incoerente, ela é insana, ela não é para ser entendida. Né, então também não fiquei bancando Sherlock Holmes, sabe, enquanto eu lia a Andaluzia. Mas se você entende que ela fala do pai, o pai veio, o pai foi, ela fala algumas coisas, né, os amigos e tal, ela tem algumas palavras-chave que você percebe que para ela significa algo, e ela fica dando círculos, e ela tá narrando algo que você não entende, mas que interessante, o fato de ter uma coerência interna nas coisas que ela balbucia, você consegue ler, e consegue, assim, gostar de ler o que ela fala, né? E você consegue montar também uma narrativa que você não entende, mas essa narrativa que ela monta, nessas charadas que ela fala, faz algum sentido interno. Entendeu? Então, isso que é interessante. Então, o que o Caldela fez foi basicamente ela conta uma história, ela basicamente conta a própria história, só que ele troca palavras em vez de falar, tipo, por exemplo, vamos supor que eu fale, vou dar um exemplo aqui fora do livro, tá? Vou falar de uma princesa, né, uma bruxa e um caçador, né? Bem clássico, né? Em vez de falar princesa, bruxa, caçador, ela dá codinomes
para os personagens. E fala através desses codinomes, né? E aí você imagina a história, né, da Branca de Neve, né? A madrasta Má mandou o caçador levar a Branca para a floresta e matar ela, por exemplo, né? Só que trocar esses nomes por codinomes. A história vai fazer sentido ainda, mas os nomes são diferentes. Como, usando esse exemplo, né, como a maioria das pessoas já conhece essa lenda, acaba que a gente entenderia do que se trata, né? Mas cria uma história nova e faz isso. Vai seguir uma lógica muito interna. É assim que ela fala. Isso que é genial no modo dela de falar que o Caldela criou. A motivação dela é um mistério, tá? Que eu não posso dar para não estragar a história de quem não leu ainda. Mas o que eu posso dizer é que, a princípio, ela aparenta não ter uma motivação própria, o que funciona para ela, né? Isso é uma coisa interessante, na verdade, que fica aqui como dica. A motivação dos personagens, de cada personagem, não precisa ser esclarecida na história. Tá tudo bem em existir um personagem que não tem motivação esclarecida, como a Andaluzia, como também o Tom Bombadil do Tolkien, né? O Tom Bombadil é um dos mistérios do Tolkien. Ninguém sabe o que é aquilo, quem ele é, o que ele quer, né? Para onde ele vai, de onde ele veio, né? Então, isso é interessante, deixar essas reticências, deixar essas incógnitas para o leitor sentir que ele não vai descobrir tudo e que o mundo é muito maior do que ele percebe, né? Exemplos que usa muito isso, né, hoje em dia, uma série que usa muito isso é o Rick and Morty, por exemplo. Sempre tem muitas reticências, né, nas histórias. Então eu gosto particularmente de história em que nem tudo precisa se fechar. É lógico, né, a jornada de cada personagem principal tem que se fechar. O Caldela faz isso. Cada um dos personagens principais tem uma jornada própria, início, meio e fim, né, em que você fica sabendo de tudo que você tem que saber desse personagem. Mas ele bota alguns pontos aqui e ali que, ao longo da narrativa, que não ficam esclarecidos. O principal vilão do Inimigo do Mundo é o Albino. O Albino é o principal protagonista. Você sabe de tudo que você tem que saber dele. Até o final do livro você sabe quem ele é, sabe a motivação dele, sabe até o histórico dele, sabe de tudo dele, né? Do Albino, né? A Andaluzia, ela não precisava ser esclarecida, ela podia ser uma confusão, ela podia ser um momento caótico, né? E isso complementa a narrativa do Caldela. Então pensa nisso também. Você não precisa dar todas as respostas, escolhe muito bem quais são as grandes respostas que você não pode deixar de dar, né, e dar essas respostas, tá? Mas também pega, né, alguns pontos que não são essenciais para o entendimento do leitor e deixa na reticência. E talvez um dia você responda, talvez um dia não, né? E funciona também assim. A Andaluzia, ela tem essa função dentro do Inimigo do Mundo, funciona muito bem. O histórico dela, de novo, tá? Eu não quero dar spoiler, não vou explicar por completo, porque é uma coisa assim que só dá uma resposta que só dá no final de tudo, tá? Então, eu posso falar que a Andaluzia, o histórico dela serve para ambientar os mistérios e a insanidade da Tormenta. Esse é o motivo, tá? Que a Andaluzia existe e o histórico dela tá ligado a isso, aos mistérios e a insanidade da Tormenta, né? Da anticriação, né, desse outro multiverso de horror cósmico hostil a Arton. Então, a origem dela está ligada mais ou menos a isso, né? Você percebe que talvez ela tenha alguma relação aí na cena em que ela aparece, né? Mas isso só é realmente explicado bem depois, né? Enfim, então, de novo, voltando à questão, você não precisa contar tudo para o leitor toda hora. Você pode dar umas respostas depois só, tá? E focar no que realmente é o conteúdo que vai conduzir. Né? Você não pode perder o fio da meada. Tem que ter um fio da meada. Mas além desse fio da meada, tudo bem no universo maior daquilo que o leitor vislumbra. Por fim, o diferencial dela é que ela é uma vilã secundária que cresce ao longo da saga, né? A princípio, ela é uma vilã menor que fica um ponto não resolvido na história. A princípio, ela é isso.
né? E fica nisso, né? Mas ela, eu não sei dizer se o Cal dela, tipo, sempre gostou dela e usou ela de novo porque ele gostava dela, ou se porque os fãs elogiaram ela, daí ele pensou, pô, uma boa ideia então pegar ela de volta aqui e trazer ela de volta. Não sei, tá? Mas eu digo que eu fiquei muito feliz em acompanhar, né, a trajetória dela em específico, que eu gostei dela logo de primeira, né? Eu sempre gostei de acompanhar essa pequena trajetória dela, que é secundária dentro de todos os plots que o Cal dela trabalha na trilogia Tormenta, né? Mas com certeza ela é uma vilã que ela aparece num momento bem específico, mas que depois ela tem uma utilidade bem maior ao longo da saga. Isso é muito interessante nela, quando ela era um bom exemplo desse personagem, que ele é secundário, mas é bem aproveitado ao longo da saga. Esse que é o ponto dela, esse que é a grande diferença dela. Um vilão secundário bem aproveitado, que cresce, participa e tem sua importância e sob medida dentro da trilogia Tormenta. Esse foi meu último vídeo sobre o elenco do Inimigo do Mundo. Se você quiser que eu fale de qualquer outro personagem, de qualquer escritor, de qualquer universo, manda aqui embaixo que eu podendo, né? Se for um livro que eu não li, não dá, né? Mas se for algum livro que eu já tenha lido já, que eu possa falar do personagem, eu vou fazer vídeo aqui também, sempre dando esse diálogo aqui com você também. Então, se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020, então até amanhã.